No princípio, a terra foi criada com a perfeição de Deus, mas o coração humano, corrompido pela queda, encheu o mundo de violência e maldade. A Bíblia nos diz que a maldade do homem se multiplicou e que cada desígnio do seu coração era continuamente mau, a ponto de o Senhor se arrepender de ter criado o homem e de ter o coração entristecido. Em meio a tamanha corrupção, Deus decidiu limpar a terra, purificando-a com uma grande torrente de águas. Mas em meio a essa escuridão, uma luz brilhou. Um homem, chamado Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. Ele era justo e íntegro entre seus contemporâneos. A história de Noé não é apenas um relato de uma catástrofe global, é a poderosa narrativa do juízo de Deus sobre o pecado e da sua misericórdia manifesta na salvação de uma família e, através dela, de toda a criação. É a história da obediência que se torna um refúgio em tempos de caos. Parte 1. A chamada para uma missão absurda. Gênesis 6. Deus, em sua tristeza e justiça, revelou a Noé o seu plano. Farei vir um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com a mesma voz, ele apresentou um plano de salvação. Contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Então veio a ordem mais inacreditável. Construir uma arca gigantesca, de madeira e piche, em uma terra seca, longe de qualquer mar. Para o mundo ao redor, era a maior loucura. O que ele construía não era um barco, mas um ato de fé. Ele era ridicularizado, incompreendido, mas persistiu em sua tarefa por décadas, movido não pela lógica humana, mas pela obediência a uma voz divina. A história nos ensina que, em um mundo que ri da fé, a obediência a Deus, por mais absurda que pareça, é o caminho para a vida. Parte 2. A fé em ação e o grande dilúvio. Após anos de trabalho incansável, a arca ficou pronta. Noé, seus filhos e suas esposas entraram, junto com os casais de todas as espécies de animais. E o ato final não foi de Noé. A porta da arca foi fechada por Deus. A chuva começou torrencialmente por 40 dias e 40 noites. O caos se instalou do lado de fora. Dentro da arca, a vida estava segura, flutuando sobre as águas da restauração. E do lado de fora, toda a vida perecia. Essa separação física é um poderoso símbolo do que Deus oferece: salvação em meio à destruição para aqueles que creem e obedecem. Após a chuva, as águas cobriram a terra por 150 dias, e a arca repousou sobre o monte Ararat. E a espera continuou. A água começou a baixar. E Noé enviou um corvo e em seguida uma pomba. A pomba que retornou com um raminho de oliveira foi o sinal de esperança, a confirmação de que havia vida e terra seca novamente. Parte 3. Um novo começo e a aliança do arco-íris. Gênesis 8 ao 9. Finalmente, Deus ordenou a Noé e sua família que saíssem da arca. A primeira coisa que Noé fez, ao pisar em solo firme, foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus. Esse ato de adoração foi o primeiro de um novo mundo. Um mundo que começava com um coração grato e submisso a Deus. Em resposta, Deus estabeleceu uma aliança com Noé e toda a criação, prometendo que nunca mais destruiria a vida com um dilúvio. O sinal dessa aliança é o arco-íris, uma ponte de luz e cor que aparece nas nuvens. A partir de então, cada vez que a chuva e o sol se encontrarem, esse arco glorioso servirá como um lembrete visual da fidelidade de Deus. Ele é o símbolo vivo da promessa divina, um selo da aliança de Deus com toda a terra e com cada ser vivente. Final. O legado de Noé e o batismo. O dilúvio purificou a terra, mas não mudou o coração do homem. A história nos mostra isso em um relato posterior, quando Noé se embriaga. O coração humano, mesmo salvo fisicamente, ainda é propenso ao pecado. Isso nos mostra que a salvação do corpo não é o fim da jornada. A verdadeira transformação deve ocorrer no coração. A história de Noé ecoa em todo o Novo Testamento. O apóstolo Pedro usa o dilúvio como uma analogia ao batismo. Assim como as águas trouxeram juízo para o mundo antigo, elas também carregaram a arca para a salvação.
Da mesma forma, o batismo, que simboliza a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida em Cristo, é a nossa arca de salvação. A obediência de Noé e sua família a uma arca de madeira nos aponta para o refúgio final. A obediência e a fé em Cristo, nossa verdadeira salvação. A história de Noé é um lembrete atemporal de que a fé, a obediência e a graça são os fundamentos para um novo começo.